Na hora que a gente puder, já está gravando. Muito bem, quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. E como sempre faço, né? Pergunto como foi a semana dos irmãos. Espero que tenha sido boa semana. A gente sabe que alguns com dificuldades, outros mais dificuldades, outras não, mais festas, mas se estamos aqui hoje é pela graça do Senhor e temos que ter muita alegria por isso. Amém? Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos que vai ser também a base da nossa meditação nessa manhã. Quem daqui tem Deus? Poderia levantar a mão para eu ver quem tem? Acho que aqui, hein? Tem. Tá, não levantou a mão, deixa eu ver. Tem. Deixa eu ver lá, os nossos irmãos que estão online, eu acho que deve ter levantado a mão também, né? Não estão aparecendo ali, mas... o Alessandro, obrigado. Bom, é muito bom saber que praticamente todos levantaram a mão, né? Porque quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Se a gente não tem Deus, a gente não tem nada. A gente pode ter um carro, uma Ferrari, um jatinho particular, bilhões na conta, mas se não tem Deus, somos pobres espiritualmente. Mas podemos não ter nenhuma bicicleta, mas se nós temos Deus, nós temos tudo. Amém? E a meditação que nós vamos fazer hoje é para que sirva de alerta para nós, para que não caiamos nas ciladas do inimigo. Por que será que a pessoa, depois de tomar a decisão mais importante da vida dela, que é aceitar o chamado de Cristo, porque cada um que está aqui hoje não veio porque quis. Veio porque Deus, Cristo, fez um chamado e aceitamos este chamado. E ela tomou a decisão mais importante da vida dela, que vai ter futuro para a eternidade, que é aceitar o Senhor Jesus. Por que será que uma pessoa, depois de tomar uma decisão tão maravilhosa, tão importante, de repente abandona Deus? Por quê? Nós vamos estar meditando um pouco sobre esse assunto. É interessante que a gente analisar, porque uma pessoa pode estar muito rica, de repente fale, né? Franca, nós tivemos 1000 exemplos desses casos aqui de fábrica falindo. Rico, de repente, faliu. E a falência espiritual? A quebra espiritual? Por que ela acontece? Antes de entrar exatamente nesse assunto, eu vou tocar num assunto um pouco, aliás, bastante delicado, mas é importante que os irmãos saibam. E eu acredito que todos já sabem, mas temos que estar com isso em mente e saber do que eu vou dizer agora. Não é para ninguém se ofender, mas é para que a gente tenha ciência, porque no amanhã a consciência disso pode pesar. É saber que quando você não estiver ligado à igreja, você não está ligado com Deus. Você não vai ter Deus se você não estiver ligado à igreja. Nós todos temos essa consciência. Porque às vezes a pessoa saiu da igreja, você vai falar com ela, ela fala, não, mas eu não abandonei Deus. Ela está se tapeando ou ela tem plena consciência que ela não está ligada a Deus? E não pode se enganar. E nós temos que ter essa consciência, porque quem não souber, que fique sabendo. Porque nós não podemos ser negligentes em cientificar a cada um
do risco espiritual que vão estar correndo por causa disso. Então, irmãos, vamos... Mas a pessoa pode falar, mas o que tem a igreja a ver com Deus? Tudo a ver. Intimamente ligado. Não tem como desligar um ou outro. Vamos fazer um resumo rápido da importância da igreja nas nossas vidas. E eu retomo a profecia de Daniel, naquele fato quando o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho e queria que fosse decifrado aquele sonho. O que significava aquele sonho? Ele chamou os sábios, chamou os magos, chamou todo mundo, mas para decifrar o sonho, precisava de saber qual era o sonho que ele não contou. Aí a coisa ficava mais difícil, né? Porque se ele contasse o sonho, cada um podia falar alguma coisa a respeito do sonho, ele ia aceitar ou não. Mas ele não contou o sonho. Ninguém conseguiu decifrar aquele sonho, a não ser o profeta Daniel, que teve a revelação da parte de Deus para poder decifrar aquilo, explicar o que era aquela visão que o rei Nabucodonosor tinha tido em relação àquela estátua horrorosa, gigante, com cabeça de ouro, com tronco de prato, com cintura de bronze, com pernas de ferro e os pés misturados com ferro e barro. E aquela estátua era destruída. Então, Daniel explicou ao rei que o reinado dele iria passar, outros reinados iriam vir e iriam passar, mas iria ser estabelecido um reinado eterno. Daniel, naquele momento, estava profetizando o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo. E é assim que Jesus Cristo, ao interrogar os seus discípulos sobre o que estão dizendo que sou eu, isto em Mateus. Eu vou evitar ler estas passagens para a gente ganhar tempo. Então, Jesus perguntou aos seus discípulos, o que eles estão dizendo que sou eu? Quem sou eu? Por que eles falam que o Filho do Homem é? Então, muitos disseram, João Batista, Elias, Jeremias. E Pedro, então, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, então, responde para Pedro, muito bem, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi Deus que está no céu. E sobre esta pedra, sobre esta afirmação que você está fazendo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E darei a chave para que tudo que ligardes na terra estará ligado no céu. Aí está. Então, na sequência, Jesus morre, se entrega na cruz e ele então constitui a igreja que ele compra com o seu sangue. Então nós vemos a igreja de Cristo, que quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Quem faz as ordenanças, as regras, os comandos desta igreja? Cristo, que ele é o cabeça. E nós, quem somos nós? Somos membros desta igreja. Somos membros deste corpo espiritual. E nós, então, como membros, somos servos deste reino que se estabeleceu na terra, deste reino espiritual que não se extinguirá. Este reino que os judeus não aceitaram, porque esperavam um reino físico de derrota e de constituição de terra. Um reino político, mas Jesus estabeleceu o reino espiritual.
E congregar neste reino é um mandamento. Quando não congregamos neste reino, neste corpo, do que nós fazemos parte, nós estamos fora do ordenamento de Deus. E cada um, como mãos, como pés, como membros, não sobrevivemos fora da ligação com o corpo. Se você cortar uma mão ou um pé, vai sobreviver? O que vai acontecer com essa parte do corpo? Vai apodrecer. Por isso não existe cristão, não existe pessoa que não esteja vinculada a Deus fora da igreja. Não é possível estar vinculado a Deus fora da igreja. Eu lembro que, na época, eu era cortador. Estava fazendo um curso no Senai de cortador. Cortador ganhava bem. Eu ali estava me preparando, aprendendo, praticando o curso para quê? Para entrar numa fábrica. Porque eu queria estar lá na fábrica de sapato, ganhando meu sustento, meu futuro. A igreja é assim, é como um curso. Nós vamos estar aqui aprendendo, exercitando para nos habilitarmos para a vida eterna. Fora daqui, você não vai aprender, não vai exercitar e não vai se habilitar para a eternidade. E existe então este reino de Deus, que é o reino espiritual, que fala reino da luz, reino do amor, do Filho do seu amor. E Cristo nos resgata, nos retira do reino das trevas e nos transporta para esse reino espiritual. Então existem dois reinos: o reino da luz, comandada por Cristo, e o reino das trevas, comandado por Satanás. E não tem outro meio. Ou você está nesse, ou você está no outro. Tenhamos consciência deste reino que nos liga a Deus, que é o reino espiritual. Mas então, retomo a pergunta: por que as pessoas abandonam esta maravilha? Você acorda de manhã, como eu faço para levar meus filhos na escola, quando eu tiro o carro assim, vem aquela luz do sol maravilhosa e brilha, e a gente logo já começa a oração da caminhada, né, Sofia? Então, e agradecimento a Deus. Por que as pessoas que tiveram contato com a luz maravilhosa de Deus, a luz da esperança da vida eterna, de repente se deixam cegar e retornar para as trevas? A Bíblia usa uma expressão muito forte. Ela fala da porca, do porco que depois de limpo retorna ao lamaçal. Mas é válido, é exatamente isso que acontece. Pediria aos irmãos que abrissem suas Bíblias para a gente meditar em alguns pontos em relação a isso. Romanos 8. Romanos 8, do 35 ao 39. Quem nos... Acho que todos já conseguiram abrir aí as suas Bíblias. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Tribulação, se a gente olhar no dicionário, ela vai falar que é um desgosto, que é um dissabor, que é um aborrecimento.
que é um desagrado que a pessoa teve. Claro que muitas pessoas abandonam esta luz maravilhosa, porque às vezes deixaram de ser cumprimentados, deixaram de ser arrolados na escala para alguma atividade, sei lá, coisas simples do dia a dia que deixam a pessoa desgostosa, chateada. Eu não vou lá mais porque o irmão parece que não me cumprimenta ou não fala comigo. Às vezes a pessoa não está nem pensando nisso, mas cria esse desagrado e a pessoa resolve. Mas eu penso aqui em relação a esta tribulação que o Paulo está mencionando em sua carta aos Romanos. Ele está dizendo de tribulação em termos de tempestade. Eu penso que seria inadmissível a gente pensar numa tribulação de desgosto, de algo assim que nos afasta de Deus. Então, a gente tem que ver esta tribulação como uma tempestade na sua vida, como algo que te leva ao desespero. Em outra expressão da Bíblia, que te deixa você num deserto, aquele deserto do desespero. Esta, penso que é a tribulação mencionada por Paulo. Outra, a gente não pensa nem na possibilidade. Ainda ele fala, ou angústia. Angústia é aquela tristeza profunda. O que pode nos causar uma tristeza tão profunda? Eu fico imaginando, tentando usar exemplos para que a gente não esqueça. Eu acho que uma tristeza profunda seria a perda de um ente querido, seria um desajuste familiar. Eu penso que um desemprego que se prorroga, eu acho que isso poderia trazer uma angústia para a pessoa. Ou perseguição, na sequência da leitura. Ou perseguição. Alguém é perseguido pela causa de Cristo? Pelo menos eu acredito que aqui no Brasil não. Ninguém, por ser cristão, por professar a sua fé, está sendo perseguido. Não acredito. Porque para o Oriente Médio, ou para o judaísmo, é muito difícil. Na Arábia Saudita, então, pode ser condenado à morte ser cristão. Aí sim, há perseguição. Fome. Fome, a gente sabe muito bem o que é uma fome. Você está numa situação de penúria, de fome, que está te afastando da presença de Deus. Ou nudez. Não chega nem a poder se vestir, ou perigo, ou espada. Eu digo que o perigo e a espada estão relacionados à questão da perseguição. Alguém corre risco de estar seguindo Cristo, está sujeito à espada, de morrer, como acontece lá no Oriente Médio? Eu penso que não, né? Eu acho que ainda nós estamos naquela tribulação da definição do dicionário, o desgostinho, o atritozinho que tivemos, esquecendo da magnitude de Deus nas nossas vidas. Então, Paulo ainda aos Romanos diz, no versículo 36, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matador. Ali eles estavam morrendo, estavam sendo entregues às prisões, aos açoites, às mortes, todo dia. E estavam lá firmes, firmes. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eles ainda se julgando vencedores por estar enfrentando tudo aquilo. Eles são mesmo vencedores. E nós nos alertemos para sermos vencedores também.
Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Fortíssima essa passagem. Fortíssima essa passagem. Vamos continuar, porque a Bíblia nos traz muito exemplo, e eu vou utilizar todo o meu tempo, viu, gente? Na hora que der o tempo, eu paro, mas enquanto tivermos dentro do tempo, vamos lá para 1 Coríntios 10, 6 a 12, que também são orientações de que as pessoas se viram afastadas de Deus. 1 Coríntios 10, versículos 6 a 12. Aqui nós vamos ver a questão do porquê aqueles que foram libertos do cativeiro do Egito, né, passaram a escravidão de 500 anos, estavam para entrar na terra prometida, mas não entraram. Não entraram. Passaram 40 anos vagando pelo deserto, mas não entraram. E aqui no versículo 6 ele fala: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. No versículo 5 ele fala: Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E nós não vamos ficar prostrados no deserto, em nome de Jesus. Amém. Portanto, não cobicemos coisas más. Temos que ter o discernimento para saber o que está sendo bom ou não para nossas vidas. E nós temos. A nossa consciência cristã, o Espírito Santo que habita em nós, nos alerta para as coisas más. É difícil, muito difícil. Pode acontecer de estarmos sendo enganados por uma cilada do inimigo, que nos tapa os olhos, que aponta nos conduzir para um bom caminho, que na verdade está nos desvirtuando. Mas, quando recorremos a Cristo, pela oração, busquemos o esclarecimento da situação, nós não ficamos desamparados. Ele nos esclarece cada passo que temos que dar, cada momento de nossa vida. E ainda no versículo continua: não vos façais idólatras, como aqueles. Idolatria às imagens, idolatria ao dinheiro, idolatria a alguma pessoa, algo que te conduza a um sentimento mais forte do que você está pensando nas coisas de Deus. Tudo isso pode ser idolatria. E aí o povo, no versículo 7 ainda, assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidades, como alguns deles que caíram. Então aqui eles passaram a comer, beber, se divertir, imoralidades das mais diversas espécies, todas elas sexuais e etc. E então caíram num só dia 23 mil. No versículo 9, não ponhamos à prova o Senhor, como eles fizeram e também caíram. Às vezes nós queremos ficar, mas se Deus existe mesmo, ele não vai fazer. Se colocando à prova a existência de Deus na nossa vida, basta olhar a tudo que foi criado e você vai ver e ter a certeza da existência de Deus. Mas como ele vai agir na sua vida, vai depender da sua conduta, do que você pede.
porque Deus quer te dar o melhor. E muitas vezes nós não sabemos o que pedimos. Pedimos errado, pedimos mal. E aí ele não nos concede e você ainda quer pôr à prova. Você faz uma medida, toma uma conduta errada, evidentemente errada, e depois quer que Deus resolva. Ah, Deus, eu não, porque esse Deus não existe, então ele vai me tirar disso aqui. Ele pode até te tirar, e ele vai te tirar por meio do arrependimento. Mas avalie a sua conduta que vai te conduzir e não coloque Deus à prova porque ele existe. Reconheça o seu erro, o seu defeito. Peça perdão, reconcilie com Deus. Não, no versículo 10, não murmureis como alguns deles. Isso é comum, né? A gente reclama. Acordamos com vida. Temos a oportunidade de tudo, enxergamos, ouvimos. E aí a gente murmura, e murmura tanto que murmuramos contra Deus. Chegamos ao ponto de murmurar contra Deus. A gente sabe, a gente vê ao nosso redor tantas tragédias, tantos problemas. E a gente tem tanto para agradecer. E a gente murmura, reclama como aquele povo reclamou no deserto, na vinda, na passagem para a terra prometida. E ele está dizendo, foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas, no versículo 11 ele diz, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins do século têm chegado. Aquele, pois, no versículo 12, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, estamos observando o que está ocasionando as quedas. Permanecemos de pé para não cairmos. Muito bem ainda, aproveitando o tempo, são exemplos da conhecida passagem da parábola do semeador, que está em Mateus. Mateus 13. Eu vou resumi-la para a gente ganhar mais algum tempo. Mateus, capítulo 13, versículo 19. Existem 3 sementes, 3 tipos de pessoas que vão estar recebendo a mensagem de Deus. Em resumo, ele diz o seguinte: vão ter aqueles que vão ouvir a palavra. Muitos ouvem, às vezes por anos se ouve a palavra, mas não entenderam. Ele fala isso, não entenderam. E aí vem Satanás e retira ela do coração daquela pessoa. Então, as pessoas podem estar abandonando a Deus porque não entenderam. Simplesmente não entenderam a mensagem. Não entenderam. Isso está no versículo 19. Existe aquele outro também, no versículo 20. É o que foi dito por Paulo. Aquele que a angústia e a perseguição, ele fica escandalizado com a palavra. Ele não aceita mais porque ele está passando por angústia e está passando por perseguição. Essa parte aqui foi semelhante ao Romanos, que falou de angústia e de perseguição. Que às vezes, realmente, dependendo desse tamanho, é possível que nós, como seres humanos, nos deixemos abater. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas é por isso que hoje nós estamos recebendo o alerta da parte de Deus.
para que nada nos afaste. E a outra parte se encontra naqueles que ficam fascinados pelas coisas mundanas e não resistem à palavra. Aqueles que muitas vezes preferem estar numa festa, num baile, do que num domingo. Como é cansativo a gente estar, às vezes, num banco que não é tão confortável, não é macio, ouvindo, ou numa festa eu danço, eu pulo, eu faço muitas coisas. Ah, hoje não vai dar para ir na igreja, não. Outro dia tem um passeio muito legal, ótimo. Não se esquecendo de que quando vamos priorizando as coisas da nossa vida, começamos a correr o risco de ser aquela brasa que foi retirada do fogo e começa a se esfriar. Começa a se esfriar, se deixando se levar pela fascinação do mundo. Isto é a parábola de uma forma bem resumida. E já caminhando para o encerramento, eu vou em Gálatas. Em Gálatas 5, a conhecida passagem de Gálatas 5, que fala sobre as obras da carne e do espírito. Lembrando que sempre a carne milita contra o espírito. São opostos entre si. Gálatas 5,17. Então, ela nos orienta para que sejamos guiados pelo espírito. E as obras da carne, elas são conhecidas: prostituição, impurezas e lascívias. Muitos se deixam levar por isso. Muitos traem durante o casamento. Muitos se deixam levar por esse tipo de coisa. A idolatria, como nós dissemos. As feitiçarias nas suas mais variadas formas. Tem gente que está numa situação que busca orientação com cartomante, com centro de macumba, com mil coisas, menos a palavra de Deus. Menos dobra o joelho e busca a orientação de Deus. Outros que têm inimizades, porfias, fazem isso. Ciúmes, iras, discórdias, facções, invejas, bebedice, glutonarias. Então, todas estas coisas pendentes da nossa carne nos conduzem para abandonarmos a Deus. É como uma balança. Existem as coisas espirituais e as coisas carnais. Quando você vai se deixando levar pelas coisas carnais, a balança vai descendo. Vai descendo, vai descendo e você vai se afundando como aquela balança. Por outro lado, quando você busca as coisas espirituais, automaticamente as coisas carnais vão como que caindo da balança, elas não suportam ficar. O seu interior vai se esvaziando das coisas ruins, porque você tem buscado coisas boas. E você vai ver um momento que você tem a dominação completa das outras coisas, mas jamais deixando de se vigiar, de se policiar, porque nós somos carne ainda. E ainda caminhando já, né? Agora é realmente para a conclusão. Podemos concluir de uma forma bem simples. O que nos afasta de Deus? Tudo que nos leva a afastar de Deus são as inclinações que temos para as coisas da carne e do mundo. É o nosso ego, é o nosso egoísmo, é a nossa fascinação pelo mundo, é a nossa inveja, é o nosso orgulho, é o nosso pondurismo, é a nossa falta de amor pelo próximo, a nossa falta de fé. E a fé está intimamente
intimamente ligada com a obediência. Não existe quem diz que tem fé em Deus e não obedece. Não existe. Quem disser que segue a Deus, mas não obedece, como diz João, é mentiroso. E Deus não está com ele. Em João 6,39, vou estar lendo para o encerramento. Aliás, não vou ler. Eu vou já dizer que Deus não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. É isso que Deus quer da nossa vida. Nós vamos ser tentados pelas nossas fraquezas carnais. Mas, em Filipenses 4:6, nos diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica em ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos ser tentados. Alguns momentos o Espírito Santo tocará e você perceberá que pode estar se afastando da presença de Deus. Neste momento, se as suas forças como ser humano não foram o suficiente para retornar ao corpo de Cristo e garantir a seu futuro maravilhoso com Deus, que Deus tem prometido algo extraordinário, que é inimaginável, se você notar que as suas forças estão sucumbindo nesse ponto, busque a Deus em súplicas e orações, porque Deus vai te trazer a paz dele. Em nome de Jesus, amém.